Olá pessoal, eu sou Tamires Garcia e bem-vindos ao canal Pode Flu. Todo mundo faz o Flu. Bom gente, hoje estamos com mais presenças ilustres no canal. Larissa Andreoli do canal Sou Sereníssima. Oi gente. E hoje, gente, eu convidei a Lari aqui pra conversar com a gente um pouco de um tema que eu nunca quis abordar aqui no canal, pelo fato de que eu não saberia lidar muito bem com esse tema, que é da representatividade LGBT. Então a Lari vai ajudar a gente a falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Lumos! Bom, gente, então eu queria perguntar um pouco pra Lari inicialmente sobre o que ela acha da representatividade LGBT, já que pra mim eu acho um assunto um pouco delicado pra falar, eu queria saber dela. Como que você acha que é essa representatividade? Ela que não existe, basicamente, né? Não é, nos né? livros, nos 7 livros. Basicamente a representatividade LGBT nos livros, ela não existe. A gente tem informações, né, que foram dadas pela Rowling. E aí ela mencionou que... Informações não, a gente tem uma informação, né? Que é do Dumbledore. Que ela falou que o Dumbledore era gay. Mas, na verdade, a gente nem pode considerar isso como representatividade, né? Isso é só uma informação que a gente tem. Que não tá nem nos livros, né? Exatamente. Lá. O fato do Dumbledore ser gay é ótimo, mas isso não necessariamente quer dizer que é representatividade, porque isso nunca aparece nos livros. E aí essa aqui é a grande questão, porque a representatividade ela acontece a partir do momento que você tem as informações dadas dentro daquela mídia. Quando aquela questão aparece na narrativa é que a gente pode considerar como representatividade. Uma questão que na verdade sempre me ocorreu, foi quando eu fiz o vídeo, eu posso deixar o card aqui, falando sobre a sexualidade em Harry Potter, eu menciono um pouco que eu acho que não tem, porque tem muito poucas questões relacionadas à sexualidade em geral em Harry Potter. Elas começam a ter relacionamento mesmo no 6º ano. E eu acho ainda que não é muito bem feita a coisa toda de relacionamento. Eu queria saber se você acha que tem a ver o fato de que então ela não queria lidar com sexualidade, ponto, e por isso que ela não colocou, ou se mesmo assim é prejudicial ou não. Então, eu acho complicado porque, assim, ao mesmo tempo que de fato a sexualidade ela não é muito explícita nos livros, né? Ela vai aparecer mais pro final da série. Na verdade, a gente tem a ideia de casais sempre muito presente. Então, desde o 2º ano que tem o Percy com a Penélope. Então, já tem casal, já tem essa ideia de namoro. Percy no quarto verão inteiro. Nunca vou esquecer essa imagem. Então, essa ideia de que as pessoas têm relacionamentos amorosos, ela já está presente desde o início. Então, não necessariamente precisaria colocar casal gay se beijando para ser considerado representatividade. Mas é uma representação bem normativa mesmo, de mundo, né? Assim. Muito, muito normativa, essa que é a questão. Porque desde sempre aparecem esses casais, mas eles são sempre heterossexuais. E é importante que esteja lá, principalmente porque eu acho que o público de Harry Potter tem muito LGBT, e seria importante para esse público talvez. Mas aí assim, por que então você acha que Harry Potter atraiu um público LGBT tão grande? Eu acho que tem muito a ver porque Harry Potter é muito uma história de aceitação. E ele é muito sobre a pessoa que não é o padrão. Que não se encaixa. Que não se encaixa. Então a gente tem personagens como o Neville, como a Luna. O próprio Harry, em muitos momentos, ele é muito deslocado. E até o trio, a Hermione, que é nascida trouxa, o Rony, que ele é puro sangue, mas ele é pobre e ele não é reconhecido como um puro sangue. Exatamente. E ela tem uma mensagem muito compatível com a ideia de aceitação LGBT. E aceitação em geral, na verdade, né? Ela é uma história muito de quebra de preconceito. E tem muito fã que foi, inclusive, apoiado em muitos momentos pela saga, né? Na descoberta da sexualidade e tal, foi apoiado pela saga. Não, isso faz muito sentido, porque eu sempre me perguntei isso. Como não tem nada explícito no canon e tal, por que é um público tão forte que segue a saga? Mas eu acho que então, por ter sido, e talvez ela já tivesse percebido o que era ao longo de escrever os 7 livros, ela poderia ter colocado alguma coisa. O que eu acho que é a falha maior, assim, da Rowling, é que tudo bem não ter no primeiro livro, no 2º livro, porque ela estava escrevendo para um público muito jovem, infantil, que não tá nem pensando nessas coisas direito e que poderia ser um problema editorial. É o que eu falo até nesse vídeo, eu acho maravilhoso isso, porque não é, o cerne da história não é relacionamentos. Sim, sabe? Exatamente. Eu acho porque todas as histórias Eles não são importa o que apêndices, você. né? Não importa o que você veja, vai ter sempre um casalzinho no final. Vai ter sempre então a menina que é a Hermione
no final do primeiro livro o Harry já estaria apaixonadinho por ela, em qualquer história comum. E eu acho muito legal que Harry Potter não tenha isso. E uma coisa que é interessante também é que mesmo quando começam a aparecer esses casais, eles são muito mutáveis. Como as pessoas são na adolescência. Então o Ron não fica só com a Hermione, ele fica com, olha lá. O Harry não fica só com a Gina, que é com quem ele vai casar, ele fica com a Cho também. Então tem uma experimentação, assim, né? Você Não vai direto pros nunca casais óbvios. Não é. Eu tô tentando imaginar onde poderia acontecer, entende? Eu não consigo imaginar. Detenção? Você acha que o Hagrid colocava eles pra Floresta Proibida por quê? O momento que o Harry do sim. nada tá pensando assim, acho que o Valideus pega no Draco. Mas ó, a gente já fala de um outro chip gay que eu tinha achado que era possível. Qual que era? Era o Dumbledore e o Snape, não era? O Dumbledore e o Snape. O Dumbledore. Adoro. Gente, eu acho possível, assim. E o Snape dá a entender que ele não teve mais ninguém depois da Lily. Talvez ele só não Que tenha eu tido outra mulher. Eu acho mentira. Eu acho que ele pegou Outra mulher não teve, Mas então, assim, eu acho que é muito justificado que não tenha aparecido nos primeiros livros e tal, por causa da idade deles, do público-alvo. Acho que poderia ter tido muito problema editorial se isso tivesse aparecido até no pra início. vender a história mesmo, que era uma história infantil, Exatamente. né? Só que aí, quando você pega a partir do quarto livro, por exemplo, que a história já estava consolidada, o fandom já estava feito e ele só poderia crescer, acho que ali poderia, talvez, começar a aparecer alguma coisa. Fazer alguma menção a alguma coisa. Sim, e não necessariamente que fosse dentro da escola, às vezes um casal já consolidado, que morasse junto, que o Harry conhecesse. A questão é que eu não acho necessariamente ruim que ela não tenha colocado isso, porque ela fez a história do jeito que ela queria que fizesse. Mas eu acho que teria algum tipo de importância se tivesse tido, certo? Não, com certeza. Teria sido uma oportunidade tanto dela reconhecer o próprio fandom, de falar, olha, a gente eu tô vendo o que vocês querem, eu tô vendo quem vocês são e vocês estão aqui. Assim como seria uma forma de ajudar mais ainda o fandom a se reconhecer, a se aceitar, a lidar melhor com essas questões. Mas agora que a gente está, né, em tempos modernos, em que existe Twitter, Facebook e muitas discussões, eu acho que então seria uma boa oportunidade de em Animais Fantásticos a gente ter mais representatividade, já que em Criança Amaldiçoada não teve. O que eu acho que é potencialmente problemático é que a gente está contando muito com essa representatividade em Animais Fantásticos e eu não sei se ela vai vir da maneira como a gente gostaria. Eu já vi a J.K. falar que ele vai ser explicitamente gay, que ele vai ser assumidamente gay, mas eu não sei como que ela vai mostrar esse assumidamente. Eu acho que é muito complicado porque o Animais Fantásticos também não é uma história focada em casal. Mas eu ainda acho que tem um cerne um pouco mais forte com a Tina e tem um pouco mais. O Newt do que teve a saga, né? Sim, até porque a gente tá falando de adultos, né? Então acho que é mais fácil de você lidar com essas coisas. Uma alternativa seria talvez o Dumbledore estar em um relacionamento com alguém. Sim, Eliphas Dodge. Eliphas Dodge. Um revival da época do Corredor de Omar sumido. Um patrono, né? Olá, sumido. Se bem que eu não sei se ele teve outro relacionamento depois do Grindelwald, né? Eu acho que, na verdade, ela vai só explorar o Dumbledore sofrência, enquanto o Grindelwald era escroto. Uma coisa que pode acontecer é ele mencionar o relacionamento dele com o Grindelwald do passado, né? Mas ficar claro. Não, mas ficar claro que tinha alguma coisa. Porque eu acho que ela também já falou que não foi recíproco, eu acho que não aconteceu nada. Mas talvez ele mencionar que eles têm passado, algo assim. Ou às vezes até num confronto entre os dois. Eu acho mais provável de acontecer assim, acontecer algum flashback, enquanto eles se encontram e falarem, tipo... Oi. Mas eu não sei se ele teria algum relacionamento. Eu acho complicado, porque o que acontece? Harry Potter tem um problema muito grande, que até você já falou nesse seu vídeo sobre a sexualidade, como a sexualidade ela não é muito explorada. Parece que ela se esquiva desse assunto. Parece que ela colocou porque tem que colocar. É. Então a gente tem esses personagens, tipo o Snape e o Dumbledore, que são pessoas que a gente sabe que teve alguém na vida deles, e que aparentemente não teve mais ninguém. E aí a gente parte do pressuposto de que não teve mais ninguém. O livro dá a entender realmente que... Só que, gente, o Dumbledore viveu quantos anos? Sabe? Ele nunca mais ficou com ninguém. Banheirão. Tá aí pra isso. A Murta que já deve ter visto muitas coisas naquele banheiro. Por que você acha que chamaram ela de Murta que veio? Então sim, pode ter acontecido alguma coisa. Mas é o que você tava falando, eu acho que a história constrói muito personagens assexuados. Por isso que Criança Amaldiçoada até veio com aquele choque de que, ok, o Voldemort um dia fez sexo na vida. Que choque. Mas, assim,
construiu algumas personagens de tal maneira que a gente não consegue ver desse jeito. Não sei se isso vai mudar em Animais Fantásticos. Eu não sei se a gente vai mudar essa imagem. Colocaram o Jude Law. Jude Law é sensuelen. E aí eu acho que o Jude Law, no papel de Dumbledore, eu acho que teria um sex appeal diferente do que teria o velhinho de barba. Assim. Bom, então é isso que a gente imagina que vai estar presente nos filmes de Animais Fantásticos. Eu não imagino que vai ser uma representatividade muito maior do que essa. Mas qual que seria o ideal? Como seria legal pro pessoal LGBT ver representatividade em Animais Fantásticos? Então, é complicado, porque assim, representatividade LGBT ela pode ter muitas nuances, né? Você pode ter desde um personagem explicitamente gay, que fala sobre isso, que tem relacionamentos e tal, até uma pessoa que é uma coisa mais subjetiva, assim, que não tá muito na cara, mas que você sabe. Tem pequenas informações ao longo ali. Eu acho que talvez isso combinasse mais com o Dumbledore, porque eu acho que o Dumbledore não é o tipo de pessoa que chega e fala: gente, peguei um cara ontem. O boy do Tinder. Então acho que isso não combinaria com ele. Combinaria com ele uma coisa mais discreta. Acho que seria muito legal se ele tivesse um relacionamento, ou no momento, ou do passado, que ele pudesse mencionar. E acho que isso seria o mais ideal, assim. Mas e eu às não vezes sei. outras personagens que não fossem ele, Pode, não necessariamente. precisa necessariamente ser ele, né? Ele pode ser só mais um. Sabe quem podia ser? A Aleta. A Aleta, que ela largou o Newt. Ela nunca quis o Newt e tal, e ela era lésbica, tinha as coisas dela lá, e o Newt ficou amando a Aleta. Pode ser. Seria uma saída. Uma pessoa que não seria o arco principal dela, e ao mesmo tempo estaria representando. Mas acho que o ideal seria colocar pequenas pistas, assim, pequenos detalhes que ficasse claro. Que não fique aquela coisa de, eu acho por causa disso. Que a gente tem que ficar teorizando, buscando, colocando eu acho que tem que ser uma coisa que tá ali na tela. A gente vê isso acontecer, mas não precisa ser necessariamente ver ele pegando alguém. Mas podia ter, né? Podia. Não o Johnny Depp, outra pessoa. No meio Não, da mas guerra. eles não os pegaram, então não precisa ser o Depp. Pode ser o verdade. Dumbledore pegando outra pessoa, sabe? O Newt. O irmão mais velho do Newt também. Seria muito legal se o irmão do Newt fosse usado como uma ferramenta para colocar representatividade, porque ele não é o estereótipo de alguém que é gay. E a gente tem pouquíssima informação sobre ele, então Exatamente. poderia construir ele de qualquer forma. Sim. Eu só sugeri a Aleta porque eu acho que seria legal ter mulheres lésbicas também, não só homens, né? Pode Não precisa ser os dois, mas eu só Exatamente. sugeri a Aleta pensando não só em homem. Mas será que essa Rowling daria esse pulo de 0 para 3? De 0 pra 3, não era 0, era meio, porque o Dumbledore era meio. Tecnicamente ele sempre foi gay nos livros, daqui a gente não sabia. A gente só não sabia. Sabemos que isso vai acontecer provavelmente? Não, né? Sabemos que vai ser menos que 3. Mas poderia. Fica a dica, J.K. Rowling. Agora vocês são migas. Gente, a J.K. Rowling falou comigo no Twitter, caraca. Peraí, tô calma, tenho autocontrole. Você pode dar essa sugestão pra ela. Falar, né, amiga, agora a gente é BFF. Mandar real aqui pra você. Tá faltando. Mas essa é a questão, será que não falam pra ela que isso é possível, que isso é tempo interessante? Por que ela não tá afim? Eu não sei, porque a Rowling, na verdade, ela é muito apoiadora do movimento e tal, mas eu não sei por que ela nunca quis, de fato, colocar isso. Se foi meio que uma covardia, assim, no sentido de tô com medo de estragar minhas vendas, sabe? De ser hostilizada. Eu acho, sinceramente, ela não se preocupa mais com vendas hoje em dia. Então, exatamente isso. Hoje ela tá num patamar que ela não precisa se preocupar com isso. Eu acho que chegou a hora, né? De mais representatividade. Esperamos então que o que a gente acha que vai ter. Vai ter Dumbledore, com certeza gay, poderia ter algum relacionamento, alguma coisa. Vai enfatizar um pouco mais o relacionamento dele com Grindelwald. E esperamos que tenha mais representatividade LGBT. Por favor. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, vão lá no canal da Lari. Se inscreve no canal dela, que é muito legal. Gosta desse vídeo aqui também, se inscreve aqui também. Deixa aqui embaixo um comentário pra gente do que vocês acham que vai ter de representatividade LGBT em Animais Fantásticos. Fiz um vídeo com a Tami também, e tá lá no meu canal. Vão lá ver, curtir, comentar, etc. Não vai dar spoiler do que é, né? Não, mas é muito legal. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Não.